Quando o sol escurecer, o terror do sexto selo. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo profundo, algo que não é apenas uma profecia distante, mas um alerta da parte de Deus. Antes de entrarmos no sexto selo, precisamos entender algo muito importante. A palavra de Deus nos mostra no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, que existe um livro selado com 7 selos nas mãos de Deus. Cada selo que é aberto revela acontecimentos, etapas, momentos que mostram o agir de Deus na história da humanidade. E quando chegamos ao sexto selo, meus queridos, entramos em um dos momentos mais intensos de toda a revelação. A palavra diz em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 13: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Meus amados, tudo começa com um grande terremoto. Na Bíblia, terremotos não representam apenas um abalo físico, eles representam a intervenção de Deus, o momento em que Ele sacode estruturas, visíveis e invisíveis, como está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 6. Ainda uma vez, farei tremer os céus e a terra. Ou seja, quando Deus age, nada permanece como antes. E então, algo ainda mais impactante acontece. O sol escurece. Aquele que ilumina o dia, que representa a direção, clareza, vida, perde sua luz. E o próprio Senhor Jesus confirmou isso em Mateus capítulo 24, versículo 29. O sol escurecerá. Meus queridos, isso nos mostra que não estamos diante de algo isolado, mas de uma sequência profética confirmada pela própria palavra. E a lua se torna como sangue. O profeta Joel já havia anunciado isso em Joel capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso não é apenas um fenômeno, é um aviso, um chamado urgente. E então, as estrelas caem do céu. Apocalipse 6,13 nos revela isso. E novamente Jesus confirma em Mateus 24, 29. Aquilo que parecia inalcançável começa a cair. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, existe algo muito importante para entender. Esses sinais podem ter tanto um sentido literal, como também espiritual. Literal, porque a Bíblia mostra sinais nos céus. Espiritual, porque representam também a queda de sistemas, estruturas, autoridades, tudo aquilo em que o ser humano confia. E o texto continua dizendo: o céu retirou-se como um livro que se enrola. É como se a realidade que conhecemos fosse aberta diante de Deus, como se nada mais pudesse ser escondido. E continua: todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Montes representam estabilidade, segurança, mas aqui nada permanece firme. Tudo aquilo em que o homem confiava perde sua base. E então, meus queridos, chegamos a um momento muito forte. A reação da humanidade. A palavra diz em Apocalipse 6,15: os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, se esconderam nas cavernas e disseram: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está assentado no trono. Meus amados, eles reconhecem Deus, mas não se rendem a Ele. Eles sentem medo, mas não buscam transformação. E então vem a pergunta que ecoa até hoje, em Apocalipse 6,17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E talvez nesse momento, você esteja se perguntando: mas isso já está acontecendo? Ou ainda vai acontecer? Meus queridos, essa é uma pergunta muito importante. A Bíblia nos mostra que esses sinais aparecem como avisos ao longo do tempo. Nós já vemos terremotos, crises, sinais no mundo. Mas o que está descrito no sexto selo aponta para algo muito maior, mais intenso, mais global. Ou seja, existem sinais acontecendo,
mas o cumprimento completo ainda aponta para um momento futuro. É como se Deus estivesse dizendo: vocês já estão vendo os sinais. Preparem-se, porque ainda não é o fim. E diante disso, a resposta da palavra é clara. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 está escrito: o justo viverá pela fé. E em Mateus 24, 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados irmãos e irmãs, talvez tudo isso pareça assustador. Isso não foi escrito para te causar desespero. Foi escrito para te despertar. Foi escrito porque Deus te ama. Como está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Percebe isso? Deus não avisa para destruir. Ele avisa para salvar. Hoje, ainda há tempo. Hoje, ainda há oportunidade. Hoje, você pode se aproximar de Deus, buscar, entender, se preparar. Porque quando o sol escurecer, quando a terra tremer, quando o céu se abrir, não será mais tempo de escolha. Mas hoje é. E se você está ouvindo essa mensagem, não é por acaso. É um chamado. É um convite. É uma oportunidade. Que Deus te abençoe e que você esteja preparado para permanecer de pé. Meus amados irmãos e irmãs, se essa mensagem falou com o seu coração, não ignore esse momento. Talvez Deus tenha te trazido até aqui, não por acaso, mas porque é tempo de se preparar, é tempo de se aproximar, é tempo de voltar. Se você deseja permanecer de pé naquele grande dia, comece hoje, e eu quero caminhar com você nisso. Deixe aqui nos comentários o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, porque no próximo vídeo, nós vamos separar um momento especial para a oração, e esses nomes serão apresentados diante de Deus. Meus queridos, não subestime o poder da oração. Deus ouve, Deus vê, Deus responde. E se você chegou até aqui, eu te convido também a se inscrever no canal, porque essa caminhada não termina aqui. Ainda temos muito para aprender juntos, muito para entender e muito para nos preparar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.